Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Uma boa noite a todos. Bom poder retornar ao primeiro culto de 2024. Espero que todos estejam muito bem, que tenham passado dias bons, né? Dias de muita alegria, de muita comunhão com a família, mas também de muito descanso, em nome de Jesus. E vamos então, estamos iniciando os nossos trabalhos aqui na igreja hoje, para a honra e glória do Senhor, não é mesmo? Para a honra e glória do Senhor, estamos juntos aqui, na casa dEle, para poder cultuá-lo em nome de Jesus. Que possamos estar conectados com Deus, para que possamos então receber uma semente da sua palavra, para que possamos tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nos entregar nesta noite. Amém, amados? Também teremos a celebração da Santa Ceia do Senhor, primeiro domingo, não é o primeiro domingo do mês, mas é o primeiro domingo que nós nos encontramos aqui. Então nós também vamos tomar posse do pão, do vinho, do corpo e do sangue de Jesus. Eu tive a oportunidade de ministrar no último culto de 2023, e eu me recordo que naquele momento nós falamos sobre esperança. É importante termos esperança, porque sem esperança a gente não tem nada, né? Então foi falado e ministrado sobre isso, principalmente sobre o ano de 2024, para que pudéssemos então ter uma expectativa favorável para o ano de 2024, em todos os aspectos da nossa vida familiar, da nossa vida profissional, mas principalmente da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com o nosso Deus. E hoje nós vamos falar sobre fé, porque sem fé é muito difícil, ou seja, sem fé é impossível alcançar aquilo que Deus sonhou e preparou para cada um de nós. Então a fé, ela é necessária, e hoje eu vou convidar a igreja então para poder meditar sobre um texto que fala muito sobre isso, a fé de uma mulher que o Senhor então ele deixou como um grande exemplo a ser seguido, não só naquela época em que o fato aconteceu e depois quando ele foi registrado, mas até os dias de hoje. Então convido a igreja para que se levante, e eu convido a igreja para que abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 5. Então Lucas no capítulo 5. Aproveito também para saudar aqueles que nos acompanham, né, pelo canal da IEGA, o culto que está sendo transmitido ao vivo. Então também você que está aí, ou na sua casa, ou em qualquer lugar, que você também seja muito bem-vindo em nome de Jesus, e possa também, assim como nós estamos aqui, que você possa se conectar com a palavra do Senhor. Então lá em Lucas 5, no versículo 24, é um texto muito conhecido. Certamente os irmãos conhecem esta passagem, mas Deus tocou no nosso coração então para poder falar um pouquinho mais sobre ela. Então a partir daqui do versículo 24, deixa eu encontrar aqui um minutinho. Não, me perdoem. É Marcos no capítulo 5. Marcos capítulo 5,
a partir do versículo 24. É porque Lucas também fala e Mateus também fala sobre esta mulher. Olha como é importante. Os 3 discípulos então relatam este fato. Então vamos lá, acompanhando aqui a leitura, diz assim a partir do versículo 24. Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Verso 25, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada a teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Senhor amado, está aqui a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito possa agora nos guiar, Senhor Deus, ao entendimento dela. E que o Senhor possa revelar, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor quer revelar acerca deste contexto e deste assunto, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, eu quero repreender todo sono, todo cansaço, toda distração, Senhor. Esta semente, Pai, ela deve cair em um terreno preparado, Senhor, para que possa germinar e dar frutos que permaneçam. Essa é a nossa oração, entregando a Ti a semente, Pai, para que o Senhor mesmo possa lançá-la. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Podem se assentar, meus amados. Um texto muito conhecido, né? Da mulher então que sofria uma hemorragia, um fluxo de sangue, né? Uma menstruação prolongada por 12 anos. Não estamos falando de 12 dias, nem de 12 semanas, muito menos de 12 meses. São 12 anos sofrendo de uma hemorragia e fazendo de tudo para buscar a cura. Não se sabe de onde ela era, mas alguns estudiosos, né, e buscando então esses estudos, imagina-se que era uma judia, pois estava ali no meio da multidão, no meio dos judeus. Então ela ficou sabendo que Jesus estava passando ali, e ela então falou assim: essa é a minha chance. Talvez ela tenha pensado: não tenho outra chance, tudo que eu podia fazer eu já fiz, mas estão falando de um tal de Jesus que cura doenças, então eu vou até Ele e eu serei curada. Então esse é o contexto principal daquilo que aconteceu. Vamos um pouquinho adiante em Marcos, agora no capítulo 6, no versículo 56. Porque o que aconteceu aqui era algo comum naquela época, quando Jesus estava naquele lugar. Então aqui em Marcos, no capítulo 6, no versículo 56, diz assim: e onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados.
todos o que tocavam nas bordas da veste de Jesus eram curados. Olha só, era algo normal naquela época. Não normal, na verdade era algo sobrenatural, mas era algo corriqueiro. Porque a palavra diz que as pessoas iam, Jesus ele passava em povoados, cidades, campos, e todo mundo que quando sabia que Jesus estava indo, levavam os doentes. E eles então ficavam suplicando: deixa eu tocar na borda, deixa eu tocar na borda do seu manto. E todo aquele que tocava era curado. Mas percebam que com essa mulher, algo foi diferente. Vocês perceberam que algo foi diferente com ela? Todos tocavam em Jesus e eram curados. Todos. Multidões, imagina centenas de pessoas, milhares de pessoas. Tocava, era curado. Tocava, era curado. Tocava, era curado. Mas quando esta mulher toca em Jesus, ele fala: opa! Algo diferente aconteceu. E é aí que eu quero chamar a sua atenção, porque foi aí que Deus chamou a minha atenção. Se todo mundo que tocava em Jesus era curado, ia tocando, iam sendo curados, por que quando aquela mulher tocou nele, ele parou e ele falou assim: quem tocou em mim? Imagina a cena, milhares de pessoas, aquela muvuca, aquela multidão. Foi o que os discípulos falaram para ele: mas como a gente vai saber quem tocou no Senhor? Todo mundo está tocando no Senhor. Mas ele falou assim: alguém tocou de forma diferente. Alguém tocou de forma diferente. Ou seja, aquela mulher chamou a atenção de Jesus. Meu Deus! Como nós estamos buscando o Senhor? E eu fiz essa pergunta para Deus: será que eu posso buscá-lo de uma forma diferente? De forma com que o Senhor possa, para que eu possa chamar a sua atenção para mim? Porque certamente muitas pessoas o buscam como muitas pessoas o buscavam, mas quando ela tocou no Senhor, o Senhor parou, porque ela tocou em Jesus de forma diferente. Onde está a diferença desta mulher para a minha vida? O que ela fez de diferente? Como ela buscou? Qual é a fé dela? O que tem diferente na fé dela para a minha fé? Para que eu também possa chamar a atenção de Jesus para a minha vida. De forma com que ele pare e fale: alguém me buscou. Alguém me buscou. Alguém está falando comigo. E ele olha e está falando comigo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E foi isso que chamou a minha atenção. Então, quando nós olhamos para esta mulher, a primeira coisa que nós identificamos nela é que ela estava há 12 anos sofrendo. Agora vamos imaginar a cena. Vamos pensar em alguém hoje que arrasta multidões. Geralmente artista, jogador de futebol, isso acontece. Como chega perto desses caras? Como se chega perto dessas pessoas? É quase impossível. Seguranças não permitem. Cada armário que fica na frente, não. Jesus não tinha segurança, mas ele tinha os discípulos. Eu imagino que os discípulos ficavam: não. As crianças viam Jesus: não deixe as crianças virem, não toquem. E os discípulos queriam então proteger, porque eu imagino que podia até machucar Jesus. E esta mulher, ela simplesmente foi. Ela simplesmente viu a multidão ali, ela, do jeitinho dela, ela foi. Então ela teve coragem. Ela foi para cima. Ela não ficou olhando para o lado: ai, mas não estou conseguindo. Ai, mas está difícil. Ai, mas tem muita gente. Ai, mas é cansativo.
Não, ela simplesmente foi. Enquanto ela não encontrou, enquanto ela não tocou em Jesus, ela não sossegou, e ela foi. E eu imagino que tenha sido muito difícil para ela. Até porque este caso, naquela época, lá em Levíticos, no capítulo 15, onde fala das leis de Moisés, naquele capítulo fala sobre o fluxo de sangue no caso desta mulher. As mulheres que tinham este fluxo contínuo, aliás, em todo o período de menstruação, a mulher já era considerada como impura. Mas aquela que tinha esse fluxo intenso, ela era impura. Ela era impura. Ela tinha que ser afastada da comunidade. Ela não podia adorar a Deus como as outras pessoas adoravam. Lá em Levíticos nós vamos ver que as pessoas não podiam tocar nelas. Seus maridos não podiam ter relações. Aonde elas sentavam, as pessoas que sentavam, tocavam, tinham que lavar as suas vestes. E essa mulher estava há 12 anos nesta condição. Mas ela foi corajosa, ela foi valente. Talvez ela não poderia nem estar ali, mas ela foi. Porque falaram para ela que Jesus poderia curá-la. E aí eu chamo a atenção para esse segundo tópico. Primeiro, ela teve muita perseverança. Ela teve muita coragem, esta mulher. Segundo, a palavra diz, ali no versículo 27, então, Marcos 5, 27, olha só, que tremendo. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão. Ou seja, alguém falou de Jesus para esta mulher. Quando ela ouviu falar que Jesus era aquele que poderia curá-la, ela foi. Aí sim ela teve coragem. Ela gastou tudo que ela tinha, todos os seus recursos. Imagino que ela deva ter ido em todos os médicos daquela região, os melhores. Porque se ela gastou tudo, certamente tinha recursos. Ela tentou de tudo, mas falaram de Jesus para ela. E eu quero fazer um parênteses aqui. E eu convido você, meu amado e minha amada, para abrir a sua Bíblia em Romanos no capítulo 10. Lá no versículo 14. Porque nós vemos a história da fé desta mulher, mas agora nós vamos olhar para aquele que falou de Jesus para ela. Alguém anunciou para ela, alguém falou do Cristo para ela, alguém falou que ali ela encontraria cura. E aqui em Romanos, no capítulo 10, verso 14, diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Como são belos os pés daquela pessoa, não sei se foi um homem, se foi uma mulher, mas que chegou nesta mulher do fluxo e falou: Jesus pode te curar. Então existe o lado da fé que nós estamos abordando, mas também existe o lado daquele que falou do poderoso para ela. Em momentos da nossa vida, nós estaremos sim necessitados do poder de Jesus. Olhamos para ela, mas também existirão momentos que nós seremos aqueles que já conhecem o poder, que já ouviram falar de Jesus, mas que vão anunciar o Evangelho, porque ela ouviu, porque alguém pregou. Porque se não houvesse alguém para pregar, certamente ela estaria ainda naquele contexto, sem esperança e com o seu sofrimento. E aí, voltando então para o texto, aquela mulher que não olhou para o lado, aquela mulher que nem poderia estar ali, mas ela foi buscar Jesus. Ela teve sim muita coragem, muita perseverança. Alguém falou de Jesus para ela. No versículo 25,
Marcos 5, 25, nós vamos ler. Ali estava então esta mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. É uma mulher que não se contentou com o sofrimento, não se contentou com o sofrimento, não se adaptou com o sofrimento. Ela fez tudo o que ela podia. Então ela procurou tudo o que ela podia, ela gastou tudo o que ela tinha, mas mesmo assim ela não se contentou em estar sofrendo. Eu não sei, meu amado, minha amada, como está a sua vida, o que você tem passado, se você está bem, se você não está. Nós conhecemos um pouco, porque temos um relacionamento. Mas eu quero chamar a atenção para que nós possamos olhar para esta mulher e aprender com ela, para que quando nós buscarmos o Senhor possa ser sim impactado com a maneira que nós vamos buscá-lo. E esta mulher, ela não se contentava em viver uma vida de sofrimento, porque Jesus estava ali. Jesus estava no povoado, Jesus estava perto, por isso ela não suportava o sofrimento. Ela falou assim: eu preciso buscá-lo, e eu vou buscá-lo, e eu vou encontrá-lo, e eu vou ser curada. Por isso o exemplo de fé dela é tremendo, é muito forte. Então, além de ser corajosa, de não se contentar com o sofrimento, alguém falou de Jesus para ela. Nós lemos no verso 26, verso 27. Mas no verso 26, depois então que ela foi, o verso 26, onde fala que ela tinha tentado de tudo. Aqui ela mudou a estratégia. Ela mudou a estratégia. Pô, tô aqui, ó. Vou no médico, faço isso. E nós devemos trazer essa situação para a nossa vida. De repente nós estamos como ela, 12 anos indo em uma direção, mas não dá certo. E aí ela vem e ela muda a sua rota. E a mudança de rota é em direção a Cristo. Talvez nós também tenhamos que mudar a direção para Cristo. Talvez deu. Não é mais tempo de ficar buscando do mesmo jeitinho, mas talvez da forma errada, com nas pessoas erradas como ela. Nós temos o próprio Senhor, nós temos o próprio Cristo, o mesmo Cristo que passou ali naquele lugar. Ele está aqui. Ele está aqui. E é por isso que eu convido os meus irmãos a abrirem agora as suas Bíblias em João no capítulo 20. Porque talvez alguém possa fazer a seguinte pergunta: mas ele não está aqui, como que eu vou tocar nele? Como que eu vou tocar nas vestes dele? Eu não consigo ver Jesus. Ele não está aqui, mas ele estava lá. Então abra a sua Bíblia em João no capítulo 20, no versículo 29. Nesse contexto, Jesus lhe aparece para Tomé. E Tomé também precisava ver. Tomé também precisava tocar. Mas se o pensamento ou o sentimento que está dentro de você é como o de Tomé: mas cadê ele? Eu também estou vivendo algo parecido, mas eu não consigo encontrá-lo, porque ele não está aqui na minha frente. E aí Jesus então ele aparece para Tomé, e aí Tomé então crê. E aí no versículo 29, então Jesus, o mesmo, disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram. Eu não vi, eu não estava lá. E Jesus também não está aqui como ele estava lá. E é por isso que nós temos agora que usar a nossa fé, trabalhar a nossa fé, movimentar a nossa fé,
aumentar a nossa fé, porque nós não vamos vê-lo como eles viram, mas felizes aqueles que não verão como eles viram, nós que buscaremos Ele pela fé. E a fé justamente é isso, é crer naquilo que nós não vemos, mas confiarmos. Confia que Jesus está aqui, confia que Ele está aonde você estiver. Lá em Mateus, no capítulo 28, no finalzinho do capítulo, Jesus falou: eu estarei com vocês durante todos os dias de suas vidas. E é por isso que nós temos que olhar para a fé desta mulher, e nós temos que aprender a ter a fé que ela teve, para chamar a atenção, como ela chamou. E eu não estou falando que Jesus não tem atenção para você ou para mim, mas com ela foi diferente. Com ela foi diferente, é um fato. E no verso 30, voltando então para Marcos no capítulo 5, no verso 30, que no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E eu tenho certeza que ele sabia, mas ele perguntou. Responderam os discípulos: olha a multidão, olha o tanto de gente que tem aqui ao seu redor, e você ainda pergunta quem tocou em seu manto? Responderam os discípulos: olha a multidão. E aí no verso 32, Jesus continuou olhando ao seu redor, ou seja, algo muito diferente aconteceu, para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, sabendo que o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se, já sabendo que estava curada, ela já sabia que havia recebido a cura, aproximou-se, prostrou em seus pés e tremendo de medo. Não se esqueçam, a tradição judaica, ela não poderia estar ali, ela não poderia tocar em ninguém, por isso ela temeu, tremendo de medo. Contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Você está sofrendo, Jesus quer libertar você do seu sofrimento. Jesus quer nos libertar dos nossos sofrimentos. Por isso Mateus, Marcos e Lucas registraram esta passagem. O que Jesus quer fazer é nos livrar de todo e qualquer sofrimento. Basta tocarmos nele, basta nos achegarmos nele com fé. Nós devemos ativar a nossa fé em 2024. Fortalecer a nossa fé. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Toda e qualquer oportunidade que nós tivermos de ouvir a palavra de Deus, isso vai renovar, isso vai aumentar, isso vai fortalecer a nossa fé, a ponto de chegarmos a Cristo aonde estivermos e recebermos dele o poder. Nesse contexto, o que ela precisava era de cura. O que você precisa, meu amado? O que você precisa? E é aqui que eu quero tocar agora, porque em Cristo há poder. Ele não falou simplesmente: já saiu cura. Não, de mim saiu poder. Então é poder para curar, restaurar, levantar, mudar, reescrever histórias, relacionamentos, abrir portas, fechar portas, santificar, perdoar. Há poder em Cristo para salvar. Milagres não nos levarão ao céu. Os milagres, eles são dádivas do Senhor.
para que o nome dele seja glorificado, por propósitos. Mas o que vai nos levar ao céu é a nossa fé, é a graça, é a confiança, a esperança em Cristo. Amém, amados? E eu falei para o Senhor: Senhor, lá em Hebreus no capítulo 11 fala dos heróis da fé. Essa tinha que estar ali, hein? Pai, me ajuda a ter a fé desta mulher. Me ajuda a buscá-lo, crendo que o Senhor está ali. Me ajuda, Senhor, a ir à igreja, sabendo que o Senhor está lá. Tendo convicção, Pai, de que o Senhor está ali, para passar aquele tempo conosco, receber a nossa oração, receber o nosso louvor. Mas também, Senhor, para me livrar do meu sofrimento. E assim como Ele livrou esta mulher, Ele vai nos livrar. Creia somente. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que agora nós temos que caminhar por fé. Por fé. Caminhando sempre por fé. As coisas vão acontecer no tempo certo. E essa passagem mostra que há tempo para todas as coisas. 12 anos. Mas o tempo de Deus chegou na vida dela. E assim nós devemos caminhar. Porque talvez se ela conhecesse Jesus antes, ela poderia buscá-lo antes. Até porque o ministério dele não foi tão longo assim. Mas independente disso, nós já sabemos. Nós já conhecemos. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos o poder que há no nome dele. Então, que este ano de 2024 nós possamos buscar o Senhor de uma forma talvez diferente. E talvez essa chavinha da diferença seja simplesmente a nossa fé, a nossa confiança, a nossa convicção. Amém, igreja? E eu meditando sobre este texto, e aí o Senhor revela, a gente vai falando com Ele durante o dia, buscando confirmações. Senhor, é isso mesmo. Eu ganhei um presente o ano passado, no meu aniversário, que foi um devocional dia a dia com o Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon. É um pregador inglês do século XVIII, e ele é considerado o príncipe dos pregadores. E quem me deu foi o Lucas. Obrigado, Lucas. E eu abri ali, quando ele me deu, eu vi que era um devocional de 365 dias, de manhã e de noite. Aí eu falei, vou guardar, né? 1º de janeiro eu começo então a ler o devocional. E aí eu abri o devocional de hoje, e eu quero compartilhar com os irmãos. Então diz assim, o texto base está ali em Isaías, no capítulo 6, Isaías 63, verso 1, que diz, poderoso para salvar. E aí diz assim, Cristo não apenas é poderoso para salvar aqueles que se arrependem, mas também é capaz de fazer os homens se arrependerem. Ele levará os que creem para o céu, mas Ele é, além disso, poderoso para dar um novo coração aos homens e operar a fé neles. Ele é poderoso para fazer o homem que detesta a santidade amá-la. Uau! E compelir aquele que despreza o seu nome a ajoelhar-se diante dele.
Não, esse não é todo o sentido, pois o poder divino é igualmente visto no após. A vida de um cristão é uma série de milagres forjados pelo Deus poderoso. O arbusto queima, mas não se consome. Ele é poderoso para manter seu povo santo e para preservá-lo em seu amor. E amor até consumar sua existência espiritual no céu. O poder de Cristo não está em converter um cristão e então deixá-lo para que se transforme sozinho. Mas aquele que começa a boa obra, a leva adiante. Ele que concede o primeiro germe de vida numa alma morta, prolonga a existência divina e fortalece até que rompa todo e qualquer vínculo com o pecado, e a alma deixa a terra aperfeiçoada em glória. Cristão, isso é encorajamento. Você está orando por algum amado? Não desista de suas orações, pois Cristo é poderoso para salvar. Você é incapaz de recuperar o rebelde, mas seu Senhor é todo poderoso. Segure esse braço poderoso e o levante para levar adiante a sua força. Sua própria situação o incomoda? Não tema, pois sua força é suficiente para você, seja para começar com os outros ou para levar adiante a obra em você. Jesus é poderoso para salvar. A melhor prova disso está no fato de Ele ter salvado você. Que maravilhoso descobrir que Ele não é poderoso apenas para destruir, mas também para salvar. Amém? E aí eu li esse texto maravilhoso pela manhã, e eu entendi por que Jesus disse que dele saiu o poder. Qual é a sua situação hoje? O que você necessita? Deus, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa na sua vida, na minha vida. Ele é poderoso para mudar a nossa caminhada e nos fazer santos. Se a sua luta é uma luta de santidade, porque você está tendo dificuldade para se separar do mundo, Jesus tem poder para isso, para te ajudar e me ajudar a buscar a santidade, a abandonar o pecado. E Ele tem poder para curar, para nos livrar de qualquer sofrimento, mas principalmente Ele tem poder para nos levar ao céu. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que o Senhor nos trouxe aqui hoje, para nos dizer que por algum motivo Ele nos amou, nos escolheu, nos chamou. E que este ano de 2024, eu quero corroborar aquilo que eu disse lá no último culto, nós possamos então nos aproximar do Senhor. E eu nem imaginei que eu fosse falar de fé, mas olha que lindo, finalizamos falando de esperança, iniciamos falando de fé, fé para buscá-lo, fé para atrair a atenção do Senhor de uma forma especial e diferente. Deus tem falado muito comigo acerca de mediocridade, e Ele tem falado: saia da média, saia da média, não fique no meio. Eu te chamei para sair da mediocridade e para avançar. Esta mulher saiu da mediocridade com a forma que ela buscou o Senhor. Coragem, com perseverança, não se contentando com o momento que estava passando, sofrimento, mudando a estratégia, fazendo algo diferente, e ouvindo aquele que anunciou Cristo para ela. Então são algumas características desta mulher, e eu glorifico a Deus por isso. Amém, queridos? Eu glorifico a Deus também pela oportunidade de estar aqui neste lugar, podendo
caminhar com os meus irmãos, podendo viver uma vida espiritual junto com vocês. E assim nós devemos caminhar, meus amados, juntos, um ajudando o outro, ajudando a própria igreja, a edificação da igreja, porque existem várias mulheres com sofrimentos, homens que ainda não ouviram falar de Jesus, e aqui existe um lugar onde Jesus é anunciado, o Jesus que tem poder para salvar, o Jesus que tem poder para curar, para transformar, ele está sendo anunciado neste lugar, onde eu e você fazemos parte, onde eu e você fazemos parte. E é por isso que eu quero aproveitar esta oportunidade e convidar você para servir a Deus neste lugar, com o dom que Deus te deu, com aquilo que você sabe e gosta de fazer, ou com aquilo que você quer aprender a fazer. Nós precisamos de ajuda. Nós temos orado para que Deus mande trabalhadores. E eu quero então convidar você a ser um trabalhador na obra do Senhor. Não sei como, eu também não, mas o Senhor sabe. Então, neste ano de 2024, nós vamos oportunizar, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer juntos, nós vamos movimentar os dons. Movimentar os dons. O Senhor nos chama hoje para ligar a chavinha da fé, mas Ele também vai ligar outras chaves, e Ele vai também nos usar na edificação da casa dEle, na edificação de vidas, porque são vários dons. Alguns têm dom de conversar, outros têm dons de abraçar, outros têm dons de receber, outros têm dons de administrar, outros têm dons de cantar, de ensinar, de cuidar. Qual é o seu dom? Eu quero convidar você, é um convite, não é? É um convite, para que você possa então movimentar o dom que Deus te deu durante o ano de 2024. É uma igreja pequena, mas que tem muita coisa a ser feita, muitos trabalhos. Ministério infantil ali é só criança que chega. E eu sei que você tem um dom, talvez o dom de ensinar. Eu conversando com o pastor Gu durante essas férias, nós nos lembramos de 20 anos. Aliás, amanhã fará 20 anos que eu comecei a namorar com a Suelen. Eu comecei a namorar e o Senhor já me seduziu para cá. E eu comecei a dar aula para as crianças. E ali eu comecei a aprender. Eu nem imaginava, não sabia nem que era Bíblia. Bíblia. E ali eu tive que buscar. E eu fui buscando, aprendendo. O Senhor foi me preparando. Eu não estava preparado. Aliás, ainda não estou preparado para fazer isso que eu estou fazendo. Mas Deus, Ele vem aos pouquinhos preparando, capacitando, dando condição, dando instrumento, dando sabedoria. E assim Ele fez na minha vida neste lugar. E eu louvo a Deus por isso, porque eu não queria, eu não sabia, não tinha intenção, mas um dia eu dei um passo. E eu falei, recebi o convite, e eu dei um passo. Talvez um passo de fé, sem saber. Nem sabia, nem imaginava que ali era uma preparação para algo que depois Deus ia usar de outra forma. Então pense nisso de verdade, e depois vamos conversar. Amém, amados? Tudo isso para quê? Para a edificação da casa do Senhor, para o crescimento da casa do Senhor, e mais ainda, para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento pessoal, ter a responsabilidade de servir ao Senhor e de trabalhar na obra do Senhor. Sem contar outras coisas, outras obras, outros trabalhos. Nós podemos fazer mais, nós temos que fazer mais. Nós precisamos
buscar pessoas que precisam de ajuda, nós precisamos socorrer, nós precisamos sair daqui, nós precisamos ir para o mundo, ir para fora, para poder impactar o mundo, mas para poder também fazer obras de compaixão. Não sei como, me ajuda, nos ajudem. Está feito um convite para a igreja, amém, amados? E aí nós vamos conversar, nós vamos orar, nós vamos colocar diante do Senhor, nós vamos orar para que Deus mande trabalhadores, nós vamos tirar esses instrumentos, nós vamos colocá-los aqui, e nós vamos orar, nós vamos jejuar, para que Deus possa mandar pessoas, para que Deus possa mandar aquele que sabe tocar a bateria, para que possa tocar o teclado, para que possa tocar o que for para tocar, para que possa fazer outras coisas. Vamos orar, porque a palavra diz que a colheita está aí, é grande a colheita, é grande, mas poucos são os trabalhadores, mas nós estamos aqui sendo encorajados pelo Senhor, amém? Amém. Então esse é o convite, tudo isso pela fé, amém, igreja? E obrigado, meu irmão, pelo presente. Não posso emprestar para ninguém, porque vai até 31 de dezembro, manhã e noite, é muito legal, é muito bacana, é importante cada um que está aqui buscar fazer devocionais. Existem aplicativos, né? Na própria Bíblia YouVersion tem lá planos de devocional. É muito bom, é muito bom, é muito bom poder levantar e poder ler ali dois versículos, meditar acerca desses versículos. Na verdade é Deus falando conosco. Vai falar que Deus não falou comigo hoje? Está de brincadeira. Eu sei que Ele falou, eu sei que Ele falou. Então também vamos nos encorajar a buscarmos mais ao Senhor, a buscarmos. Eu quero encorajar você, meu irmão e minha irmã, a viver isso que essa mulher viveu aqui, ó. Romper barreiras espirituais na nossa vida, quebrar barreiras, para que realmente esse seja o ano do Senhor, o ano do Senhor, o ano do relacionamento, o ano do bate-papo íntimo com Deus. Ah, quão belo será, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Assim então nós encerramos a ministração da palavra, mas nós vamos agora, pela fé,